Olá pessoal, eu me chamo Amanda Moura, para quem não sabe ainda, meu amado esposo, o pastor Fábio Borges, e estamos sempre aqui no caminho fazendo o devocional, em meio ao trânsito, observando todas as coisas, percebendo da revelação do nosso Deus pela expressão da criação, meditando na palavra que revela quem Ele é e a misericórdia de Deus para com o seu povo. E aí, nós avaliando aqui, né, estamos chegando à Páscoa e pensando sobre ele aqui, falando sobre uma minissérie de mensagens para trazer, e me trouxe uma reflexão, né, sobre algumas perguntas que são legítimas para aquele que ainda não percebe a profundidade do sacrifício de Cristo. Se a gente não entende o amor de Deus sendo de fato escandaloso diante do cenário em que nós estamos em oposição, como foi no vídeo passado que nós gravamos, fica tudo realmente meio sem sentido. E aí nós fizemos o devocional em Salmo 51, que eu te aconselho a ler, do início ao fim. Não passe rápido, leia, medite nele e entenda cada verso. E é interessante como Davi vai colocar diante de Deus um pecado que é, amados irmãos, vou dizer, ele teve requinte, vamos dizer assim, requinte de crueldade nesse pecado. No entanto, ele coloca um cenário ainda pior, não apenas sobre este pecado, mas sobre a sua vida inteira de pecado. Amado pastor, meu amado, por que Jesus teve que morrer? Essa é uma pergunta que vai, inclusive, para além do Salmo. Jesus teve que morrer porque sem ele, sem o pagamento da dívida, porque nós caímos em Adão, e aí é nisso que o salmista vai, diante da acusação de Natan, do próprio pecado, vai perceber que merece a morte. Só para contextualizar de maneira rápida, Davi é um rei segundo o coração de Deus, que mandou matar o melhor amigo para satisfazer os seus desejos carnais. Ele deitou com a mulher desse amigo, e ela ficou grávida, e tentando esconder aquilo tudo, manda matar um dos seus melhores amigos, os homens mais leais que ele já teve. E escondeu isso. E saiu da imagem pública como um bom moço que acolheu agora a viúva grávida. Só que Deus sabia, ele é confrontado pela palavra. E diante da verdade que ele mesmo julgou, dizendo que a pessoa que Natan, contando uma parábola, tinha que morrer, Natan fala, esse homem é você. Então, o veredito é a morte. Desde Adão, Deus falou, comendo da árvore certamente morrerás. Então, essa sentença paira sobre a humanidade, porque nós pecamos contra Deus. E é isso que ele fala no Salmo. Ele nem confessa o adultério, nem o assassinato de maneira muito clara. Ele fala dos pecados de sangue. Mas ele fala que eu pequei contra ti. Não é um remorso. Ele não está sentindo tristeza por aquilo que fez, mas por quem ele é. Eu pequei somente contra ti. E é justo o seu julgamento. Eu mereço a morte. Não havia na lei de Moisés nem sacrifício para esse tipo de pecado. A punição era realmente ser morto. E ele já pede, de alguma maneira, que Deus seja justo e misericordioso ao mesmo tempo. Isso só acontece plenamente de maneira histórica e transformadora, de maneira do ápice, na cruz, em que o homem perfeito, Cristo, e por que Cristo, e só Ele pode levar nosso pecado? Porque Ele não tem débito nenhum com o Pai. Ele agrada a Deus em tudo, Ele agrada o Pai em tudo que faz. E Ele pode, então, ir em nosso lugar, pagar o preço do pecado de Davi, do meu e do seu pecado. Que Ele, sim, Ele que subiu o monte do Senhor, Salmo 24, Ele que é o perfeito em todas as suas ações. E se não fosse o sacrifício de Cristo, estaríamos todos perdidos. E olha aqui o salmista fala, só para terminar esse primeiro momento. Ele diz, eu nasci em pecado. O pecado me concedeu minha mãe. Eu já nasci com essa realidade, na queda. Que interessante, né? Um salmo falando sobre profundidades. Nasci em pecado me concebeu minha mãe. E ele vai mostrar que o Senhor é justo, não apenas sobre aquele pecado cometido, né, que ele tentou encobrir, mas sobre toda a sua vida. A condenação de Deus é justa, porque Deus fez tudo perfeito. E nós temos em nossa origem o pecado que nos distancia de Deus. Cristo é o mediador entre Deus e os homens. O que Davi vai dizer? Nenhum sacrifício é possível para isso. Nenhum sacrifício nosso é possível para isso. Mas o próprio Deus encarna, entrega a si mesmo, cumpre tudo, é perfeito. O sacrifício perfeito que nos traz a paz estava sobre Cristo. Então, não há outro meio, apenas esse. Esse é o caminho da redenção, da salvação. Fica ligado, porque amanhã nós continuaremos, ou mais tarde, né, o próximo vídeo, nós continuaremos falando sobre um trecho desse salmo que muitos mal interpretam, que é: não retires de mim o teu espírito. Mas enquanto aqui, vamos ficar com o sacrifício, que é de Deus, e a redenção, que nós temos com o perdão dos nossos pecados por meio deste sacrifício.
E aí, amada esposa, alguma consideração? Então, fica muito claro que sem essa acusação, é você que tem que morrer, e sem essa culpa real, tirar dessa massa e confessar os pecados, você jamais vai experimentar a graça. A gente jamais vai experimentar a graça de Deus. O que Davi pede não faz sentido algum, senão pela revelação do Evangelho, que é eterno. Porque ele não tinha base nenhuma legal para pedir o que ele pede. Ele pede que o Senhor seja justo, misericordioso, perdoe e continue sendo santo. E onde é que isso vai se amparar? Que o Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. Então Davi experimenta dessa graça porque percebeu a malignidade do seu coração. Então, quanto a gente não vê que nós não somos bons, que nós somos horríveis em nossa natureza, capazes de produzir coisas terríveis, nós não vamos experimentar do perdão e o alívio da alma que só Cristo dá. Sem o ai de mim, não tem um coração verdadeiramente sincero dizendo louvado seja o Senhor. E você? Vem conosco no caminho.